Fala galera, tudo certo? Aqui quem tá falando é o Marcos. Pra quem não me conhece, sou estudante de medicina da UFRJ e eu passo pra vocês aqui dicas pra prova do Enem, pra você conseguir um ótimo desempenho na prova. E no vídeo de hoje eu vou passar pra vocês quais que foram as minhas estratégias de prova pra prova do Enem. Então, quais estratégias de prova que eu utilizei pro primeiro e pro segundo dia de prova e as outras estratégias também que eu tinha e tal. Eu tinha 2 estratégias pra cada dia e como que elas me ajudaram e tudo mais. Lembrando, estratégia de prova é a ordem de resolução das questões, é como você dividia o seu tempo, como que você realmente fazia ali a prova lá na hora, sabe? Então, era a ordem das questões que você fazia e tudo mais. Então, para quem não sabe, isso é bem relevante. Você tem que realmente ter uma ordem bem definida para você poder maximizar o seu desempenho na prova. E estratégia de prova é algo bem particular, não tem uma verdade universal sobre isso, então às vezes a minha estratégia de prova vai ser muito boa para você e às vezes não vai ser. Então você tem que testar a estratégia de prova e ver se você se adapta nela. Vai testando as estratégias de prova diferentes e vai vendo seu número de acertos, se você fica menos cansado e tudo mais. Isso é que vai definir qual que é a estratégia de prova ideal para você, beleza? Mas antes de passar a estratégia de prova, eu falo para você, deixa seu like, se inscreve no canal, segue lá meu Instagram de estudos, @marcos.vasque, que eu interajo bastante com o pessoal lá, posto várias dicas para ajudar bastante vocês no preparo pro Enem. Então dá uma olhada lá, @marcos.vasque com 2 Cs no final e vambora, se inscreve no canal que tem muita dica boa, muito vídeo bom para sair. E agora vamos, sem mais enrolação, para as estratégias de prova propriamente. Bom, primeiro de tudo eu vou falar a estratégia de prova que eu utilizei no primeiro dia do Enem e uma outra estratégia de prova que eu tinha e que eu também achava ela bem eficiente, então você pode testar as duas e ver qual você se adapta melhor. A estratégia de prova que eu utilizei no primeiro dia do Enem foi assim: começou a prova, você tem ali os horários, então de 30 em 30 minutos eles vão apagando tal e tal. E eu começava a prova fazendo a redação. Começava pela redação, fazia 30 minutos o rascunho, o brainstorm, as minhas ideias principais que eu faria no texto. Depois, nos outros 30 minutos, fazia 12 questões de humanas. Depois, nos outros 30 minutos, fazia o rascunho da redação e tal, antes de passar para a folha definitiva. Depois, nos outros 30 minutos, 12 questões de linguagens. Nos outros 30 minutos, passava limpo a redação para o cartão resposta, 1h30 para a redação. E depois, eu fazia nos outros 30 minutos revisão 12 questões de humanas e 12 questões de linguagens. Eu gostava de deixar inglês para o final, que eu tinha mais dificuldade. E gostava de começar logo por português, por linguagens propriamente, sem ser a parte de inglês. E eu também achava mais fácil humanas, então às vezes eu fazia mais de 12 questões nesse tempo de 30 minutos em humanas e menos de 12 questões no tempo de 30 minutos em linguagens, porque em humanas eu sempre tive uma facilidade maior. Então essa foi a estratégia de prova que eu utilizei no primeiro dia do Enem. Então eu dividia o tempo, era bem parcelado, como você pode ver. Primeiro brainstorm da redação, depois rascunho e depois o texto definitivo. Isso me ajudava a ter uma correção, uma visão melhor do meu texto, ter as ideias mais fluidas na cabeça. Mas também tem outra estratégia que eu gostava bastante e que eu quase utilizei no dia da prova oficial, que foi a seguinte estratégia. Eu começava, fazia a redação inteira, depois ia para a prova de humanas, fazia a prova de humanas inteira, depois ia para a prova de linguagem, começava pela parte de português e depois ia para inglês. E as questões que eu ficava em dúvida, deixava para o final. Tanto na primeira estratégia que eu passei para vocês do primeiro dia, quanto na segunda estratégia do primeiro dia que eu passei agora. Então, essas 2 estratégias eu achava bem eficientes para mim. Então, você pode testar e ver aí qual que você se adapta melhor. Com essa estratégia de primeiro dia, eu consegui ali nos simulados estar acertando entre 75 e 85 questões. E no dia da prova oficial eu consegui acertar 76, 40 em humanas e 36 em linguagem. Então foi um desempenho bom, foi um desempenho suficiente para passar em medicina na federal e pode ser que se adapte bem, que você consiga um desempenho similar utilizando da estratégia de prova, sabe? Aumentar o seu desempenho aí nos simulados. E para o segundo dia de prova, como é que funcionava a minha estratégia? Lembrando que no segundo dia de prova eu fiz 42 acertos em natureza e 37 em matemática, totalizando 79 das 90 questões. Então no segundo dia de prova eu gostava de começar por natureza, porque era o peso maior na minha faculdade, na UFRJ, peso 4, em natureza, medicina. E eu gostava de começar por natureza, fazia ali 15 questões de natureza, depois 25 questões de matemática, depois 15 questões de natureza, depois 20 questões de matemática e finalizava com 15 questões de natureza. Depois disso, pegava as questões que eu ficava em dúvida, que no total, se eu não me engano, no segundo dia de prova eram ali entre 10 a 15 questões que eu tinha ficado em dúvida e que eu voltava no final para poder dar uma olhada e tal. Isso dava mais ou menos 1 hora, então eu tinha 1 hora ali para dar uma olhada nessas 15 questões, quando faltava o tempo. E essa estratégia de prova me ajudou bastante em tempo no segundo dia, que eu sempre tive muita dificuldade. Tempo no primeiro dia nunca foi uma dificuldade para mim, mas no segundo dia sempre foi bem complicado. E fazer essa estratégia de prova eu consegui aproveitar melhor o tempo e terminar a prova num tempo mais curto. Então, com certeza, pode
pode ajudar bastante vocês. Outra estratégia de prova que eu gostava também era começar por matemática, aí fazendo 15 questões de matemática, 15 de natureza, 15 de matemática, 15 de natureza, lembrando sempre de pular as questões que você achava difícil e as que ficava em dúvida. Então, as questões que eu olhava assim, batia o olho e não conseguia resolver, ou que eu ficava muito em dúvida, eu deixava para resolver no final. Então, com essa estratégia, eu consegui 42 acertos em natureza e 37 em matemática. Lembrando que eu comecei por natureza por ter um peso mais elevado na minha faculdade. Mas, por exemplo, se for tudo peso 1 na sua faculdade, você tem que priorizar a matemática, que sobe muito a média. Então, você tem que ter essa atenção quanto ao peso da sua faculdade. Então, essas foram as minhas estratégias de prova que eu utilizei e que me ajudaram bastante. Lembrando sempre que eu pulava as questões que eu ficava em dúvida, as questões que eu realmente não sabia resolver. Então, não ficava batendo a cabeça ali. Passa quem pula, então pule as questões que você tem dúvida, pule as questões que você está com muita dificuldade para resolver, porque aí você pode acabar gerando um cansaço mental e nas outras questões ficar com pressa, tensão e tudo mais. Então pula, deixa pro final, que na segunda olhada, cara, muitas vezes eu conseguia resolver as questões que eu não tinha entendido de primeira. Então deixa pro final que isso ajuda bastante você. Pula, de verdade, isso ajuda muito no Enem. Pula as questões que está em dúvida e pula as questões que você não sabe resolver. Aí muita gente pergunta, mas questão, por exemplo, de logaritmo, que é uma questão difícil, você pulava na prova? Não, gente, eu lia a questão e se eu soubesse resolver ali na hora, eu resolvia ela. Então, por mais que seja um conteúdo difícil e tudo mais, eu fazia a questão, sabe? Eu não deixava ela pro final só porque era de um conteúdo difícil. Então, se eu conseguia resolver a questão numa boa, não demorar muito tempo, mesmo sendo de um conteúdo mais difícil, como logaritmo, eletrodinâmica, função trigonométrica, análise combinatória, eu resolvia ali. Então, assim, o meu foco era acertar o máximo de questões possível, sabe? Porque com quantas mais questões eu tivesse, por mais que tenha isso de você errar fácil, errar média, errar difícil, eu queria chegar no máximo, a gabaritar a prova, a conseguir mais de 80 acertos, a conseguir ali próximo disso para eu conseguir realmente uma ótima média. E isso ajudou bastante. Então, claro, você pode pular as que você vê que é de um conteúdo difícil, mas às vezes acaba sendo perda de tempo. E você tendo o primeiro contato com a questão, lendo ela numa primeira vez e depois passando o olho de novo, por exemplo, você foi ver uma questão e aí na primeira vez você não entendeu muito bem ela, mas você leu ela. Na segunda vez, o seu subconsciente ele já trabalhou em cima daquela questão. Então, às vezes, o entendimento se torna muito mais fácil. Isso acontecia muito comigo. Então, tenham essa atenção, pula a questão, mas lê, sabe? Lê ela para você poder realmente estar trabalhando ali seu subconsciente em cima daquela questão, para quando você voltar nela ter um entendimento mais facilitado, beleza? Então, essas foram as minhas estratégias de prova. Comenta aí embaixo a sua estratégia de prova que funciona melhor para você. Teste essas estratégias, vê se funciona. Comenta também, me diz se te ajudaram e tudo mais. E vambora que tá chegando o Enem e eu quero ver vocês todos aprovados no ano que vem, beleza? Então, se você não deixou seu like, já deixa seu like, já se inscreve no canal que tem muito conteúdo bom pra sair aí. Lembrando, @marcos.vasque no Instagram pra ajudar vocês também. E é isso aí, tamo junto, até a próxima.